Então, vamos dar início aí a mais essa abertura, na realidade, da atuação do farmacêutico na estética, perguntas e respostas. Então, eu acho que hoje vai ser muito importante para todas as dúvidas aí. O nosso GTT está aí hoje com essa programação. Eu sou Letícia Halpe, então eu estou como presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e hoje eu estou aqui representando todos os nossos diretores, o Tarso Bortolini, nosso vice-presidente, a Luciana Legge, nossa diretora tesoureira, a Zelma Padilha, nossa diretora secretária. Hoje nós temos aí também a presença, né, da nossa conselheira, a Rafaela, que vai ser palestrante. Temos na sala também a conselheira Elisângela. Sejam todos muito bem-vindos, queridos colegas. A atuação farmacêutica na estética, ela desempenha, então, um papel fundamental na promoção da beleza e do bem-estar. E a gente tem buscado muito isso, né? Uma mudança radical, quando realmente a gente vê aí a estética deslanchando, como a gente falou anteriormente, não só na área da farmácia, como nas demais áreas também. Então, tudo isso combinando conhecimentos científicos e farmacologia para desenvolver, então, soluções inovadoras e eficazes. Nesse sentido, então, através de uma abordagem multidisciplinar que integra ciência, saúde, estética, os farmacêuticos, então, especializados nesta área, desempenham um papel importante ao fornecer orientação, produtos seguros e eficientes aos nossos pacientes, aos indivíduos, além também de personalizar tratamentos que atendam às necessidades individuais de cada pessoa, contribuindo, então, com a autoestima e também com a qualidade de vida. Por isso, né, que hoje, então, essa capacitação, que foi organizada com muito carinho pelo Grupo Técnico de Trabalho de Estética do Conselho, ele será um compilado, então, de perguntas e respostas sobre a atuação do farmacêutico nessa área. Convidamos, então, a farmacêutica ozonioterapeuta com pós-graduação em farmácia estética e estética clínica, Patrícia Weber, e a farmacêutica pós-graduada em farmácia estética, diagnóstico laboratorial, MBA em gestão de projetos, a nossa conselheira Rafaela Oliveira, e para fazer a mediação, nada mais, nada menos do que a nossa querida colega aí, presidente do nosso GTT de farmácia estética, a Aline Gutierrez. Eu agradeço, então, a presença de todos nessa noite, em especial a vocês, meninas, nossas palestrantes que estão aqui presentes, né, e que aceitaram o convite, além de desenvolverem também, né, todo esse trabalho aí, como nosso grupo de apoio aí da diretoria nessa área estética, e para estarem aí hoje compartilhando os conhecimentos conosco. Então, é só aqueles avisos normais que a gente acaba sempre dando, né, para manter os microfones e as câmaras, o microfone desligado, a câmera de todos os participantes aqui estão desativadas para evitar interferência durante a apresentação, tá? Informamos que a palestra ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente, então vocês podem também acompanhar e assistir. No final, então, vai ter o espaço para esclarecimento de dúvidas, tá? No cantinho ali tem um ícone, no cantinho à direita, um ícone atividades. Aí tem a opção perguntas e respostas. Ela está bem no cantinho inferior ali, direito. Então, é só fazer a inscrição ali, que nós vamos seguir aquela ordem ali dos questionamentos, então, para que a gente possa fazer os esclarecimentos necessários às dúvidas que surgirem. Eu desejo, então, a todos um excelente evento. E aí, a palavra está contigo, Aline. Muito obrigada, meninas. É um prazer ter vocês aqui. Mais uma
atividade desse GTT, que está sempre aí movimentando, né? Em especial aqui tem a Aline, a Rafaela, a Patrícia, eu acho que vocês três que eu estou vendo, né, que estão representando o GTT. Isso. E passo, então, a palavra para a Aline. Então, tá. Boa noite, colegas. Obrigada, Letícia. Obrigada a toda a diretoria. Mais uma vez estamos aqui, né, falando sobre a atuação do farmacêutico, tirando todas as dúvidas dos nossos colegas, e é muito importante ressaltar que esse material ele foi baseado justamente nos questionamentos que a orientação técnica recebeu. Então, nós fizemos aí um compilado, como Letícia havia se referido, né, justamente com as principais dúvidas de vocês, nossos colegas. Então, vai ser uma noite muito acolhedora, com muito conhecimento. Patrícia e Rafaela vão explanar toda a farmácia estética, e caso vocês tenham aí mais alguma dúvida, no final a gente vai abrir para as perguntas, ok? É um prazer imenso estar aqui, estou vendo várias alunas aqui também, Juliana, Gabriela, eu vi aqui algumas alunas, já vamos mandar uns beijos, né, Patrícia, pelas nossas alunas que estão por aqui, já vi várias, então quero agradecer de coração todos vocês que estão aqui comigo nessa noite, com todos, né, aqui do CRF. Vou apresentar, então, a Rafaela, para vocês conhecerem um pouquinho mais dela. Então, é farmacêutica formada pela PUC, com farmácia estética pela instituição do NEPUGA, também com pós-graduação em diagnóstico laboratorial pela PUC, MBA em gestão de projetos pelo IBGEM, conselheira do Conselho Regional de Farmácia, membro do Grupo Técnico de Estética, atua por 4 anos na supervisão de produção de medicamentos estéreis, atuou por 7 anos na garantia de qualidade e assuntos regulatórios em distribuidora de medicamentos, atuou por 4 anos em assistência farmacêutica à população em drogarias, atuou por 2 anos como consultor em assuntos regulatórios e já há 2 anos em clínica de estética. Vou falar agora, apresentar a Patrícia, que a Patrícia já é mais conhecida aqui do GTT, que já está há mais tempo já conosco. Então, a Patrícia Weber, farmacêutica graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, ozonioterapeuta, pós-graduada em farmácia estética pelo NEPUGA e em estética clínica pela UBRA, membro da Comissão dos Farmacêuticos Estetas, membro da Associação Brasileira de Farmácia Estética, docente de cursos técnicos de capacitação em farmácia, docente em cursos livres na área de estética e cosmetologia, docente em cursos de pós-graduação na área da estética avançada, responsável técnica por 17 anos na área magistral, com foco em pesquisa, desenvolvimento, produção, controle de qualidade, responsável técnica em ambulatório de administração de medicamentos injetáveis e prestação de serviços farmacêuticos. Então, são 2 colegas com um currículo vasto, extenso, e que vão agora explanar para vocês, passar a palavra para a Rafaela, para iniciar aí a nossa noite. Boa noite, então, a todos. Eu vou começar, então, agradecendo a oportunidade ao Conselho de Farmácia por estar aqui, por poder colaborar, né, com os colegas e poder esclarecer um pouco mais das dúvidas em relação à atuação do farmacêutico na estética. Eu, então, como a Aline já falou, né, eu sou farmacêutica formada pela PUC, né, tenho pós-graduação em farmácia estética, em análises clínicas, diagnóstico laboratorial e MBA em gestão de projetos. Então, eu vou estar aqui, vou falar primeiramente da atuação do farmacêutico no mercado de estética, que é um mercado que está cada vez crescendo mais, né? E o farmacêutico, né, como um expert, vamos dizer, na área de cosmetologia, e pelo seu currículo base já ter bastante disciplinas que se voltam à área da estética, né, vem cada vez mais buscando essa área de atuação. Eu vou começar, então, o compartilhamento da tela, e vocês me avisem se o compartilhamento vai dar certo, tá bem?
Rafa não apareceu ainda. Ainda não, estou tentando aqui, vamos ver. E agora? Agora sim. Agora sim. Como então a Aline já nos apresentou, hoje é eu, a Rafaela e a Patrícia que vamos ministrar então essa explanação, né, sobre a atuação do farmacêutico na Só saúde. tira uma barrinha bem embaixo na apresentação. Tá bom, deixa eu tirar aqui. Aí. Deu certinho? Deu certinho. Tá bom. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado da estética, o panorama da estética, né, no Rio Grande do Sul, as resoluções que embasam a farmácia estética, como que o profissional farmacêutico pode se tornar um farmacêutico esteta, os documentos necessários, né, para que a gente possa atuar como farmacêutico, né, na área de estética, e as principais dúvidas, então, relacionadas à farmácia estética. Então, a gente vê que o setor de estética, de higiene pessoal, perfumaria, vem crescendo ao longo do tempo. Então, a gente já verifica que é um mercado de ampla expansão, né? Essa área, o Brasil é uma área que consome muito cosméticos, é um país que mais faz selfies, né? Um dos que faz mais selfies no mundo, então isso faz com que o mercado da estética aqui no Brasil esteja sempre em constante expansão, vendo que o mercado até de janeiro a setembro de 22 cresceu 8,5%, né, num período que era pós-pandemia, e que a gente também estava sofrendo, né, assim, vamos dizer assim, uma perda financeira, assim, as pessoas não estavam com muito valor para gastar, mas o mercado de estética nunca deixou de crescer, tanto de estética quanto de cosméticos. Então, como eu já havia falado, o Brasil, né, nesse gráfico, ele apresenta bem, é o quarto, então, país que mais consome cosméticos no mundo, né? Só perde, então, do Japão, China e Estados Unidos. Então, isso justifica ainda mais, né, o profissional farmacêutico buscar essa atuação na área da estética, uma vez que aqui no Brasil a gente tem essa busca, né, pelos cosméticos, pelos procedimentos estéticos, né? A gente gosta de fazer esses procedimentos, o brasileiro gosta de estar com a autoestima elevada, então é um mercado de muito crescimento. Aqui, então, é um gráfico que compara, tá? Os procedimentos não cirúrgicos dos cirúrgicos, tá? Mostrando, então, que houve um crescimento de quase 3 vezes em 4 anos do número de procedimentos não cirúrgicos relacionados aos cirúrgicos. Isso quer dizer que cada vez mais, né, a população brasileira está querendo fazer procedimentos não invasivos. E aí entra a atuação, então, do farmacêutico esteta, né, que pode atuar nessas áreas que não são invasivas, né, que mais adiante eu vou falar o que o farmacêutico esteta pode e o que não pode, e o que cabe somente aos médicos mesmo, tá bom? Agora, falando um pouco do panorama dos farmacêuticos estetas aqui no Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente tem um total de 17.395 farmacêuticos no nosso estado, tá? Destes, temos 623 farmacêuticos que averbaram, né, que fizeram a averbação no CRF como especialistas em estéticas, né? Então, ainda se a gente vai ver, é um percentual de somente 3,58%, né, dos farmacêuticos que estão
no mercado da estética. Então, e esse panorama vem crescendo ao longo dos tempos. Ele, em 2018, a gente tinha somente 200 farmacêuticos estetas, hoje a gente já tem 623. Então, o farmacêutico está vendo dentro da área da estética, né, um mercado de atuação bom, né, para seguir carreira. Em 2018, então, olha só, que havia 93 farmacêuticos estetas habilitados, e hoje tem 623. Em 5 anos, então, teve um crescimento de 6 vezes, né, na quantidade de farmacêuticos habilitados. E isso a gente fala nos que averbaram, que é os dados que a gente consegue obter dentro do CRF, né, porque tem os profissionais que fazem a pós-graduação e acabam não averbando, né, a gente vai, ao longo aqui da nossa explanação, a gente vai mostrar a importância, né, da averbação, então, do diploma, né, depois da pessoa ter terminado a pós-graduação, para poder atuar no mercado da estética. Então, uma pergunta que todo mundo faz, né? O farmacêutico pode atuar legalmente nessa área? Então, isso é uma pergunta que, às vezes, nossos familiares fazem para a gente, ou as pessoas, às vezes, assim, mas você é farmacêutico, você pode atuar legalmente nessa área? Então, a resposta é sim, tá? Desde que a gente atenda todos os pré-requisitos, então, descritos nas resoluções do Conselho Federal de Farmácia, né, que regulamentam a nossa atuação como profissionais farmacêuticos estetas. E quem que pode, né, atuar, então, na farmácia estética? Os profissionais farmacêuticos legalmente habilitados na área de atuação, né? Eles têm que ser formados em farmácia e ter concluído o curso de pós-graduação Lato Sensu em farmácia estética regulamentado pelo Ministério da Educação, né? Então, somente os cursos regulamentados pelo MEC que vão poder ser aceitos pelo CRF para poder ser feita a averbação e o farmacêutico poder atuar, né, nessas áreas. Então, sempre é uma coisa importante do farmacêutico verificar na hora de buscar uma pós-graduação na área de estética. Essa pós-graduação tem que ter, então, 360 horas no mínimo, tá? Ou então pode ter também curso reconhecido pelo CFF, mas pelo que eu conheço, até se eu estiver falando alguma coisa errada, mas a princípio não tem nenhum curso reconhecido hoje pelo Conselho Federal de Farmácia que consiga, né, fazer com que o farmacêutico averbe, então, a sua atuação dentro da farmácia estética. Após isso, então, após concluída a pós-graduação, por mais que você já né, um especialista em estética, para você começar a atuar, você precisa apostilar ou averbar, que é o que eu estava falando antes, no CRF, o certificado de título de especialista. Então, só após essa averbação que você está apto, então, para atuar como farmacêutico estético. Agora eu vou falar um pouquinho das resoluções, então, que embasam a farmácia estética, né? A resolução 616 de 2015, ela está vigente, né? Ela define os requisitos técnicos para o exercício do farmacêutico no âmbito da saúde estética, ampliando o rol das técnicas de natureza estética e recursos terapêuticos utilizados pelo farmacêutico em estabelecimentos de saúde estética. Então, segundo esta resolução, a 616, o que o farmacêutico pode realizar? A aplicação de toxina botulínica, a aplicação de preenchimentos com ácido hialurônico, microagulhamento, carboxiterapia, intradermoterapia, criolipólise, tá? Aí a gente tem também a resolução 645 de 2017, que dá nova redação para o artigo 2º e o 3º, e inclui os anexos 7º e 8º da resolução do CFF 616 de 2015. Então, segundo a resolução 645, a gente passa a
poder também atuar com fios lifting de autossustentação e laser terapia ablativa. A 573 de 2013 está suspensa, tá? Ela falava sobre as atribuições do farmacêutico no exercício da saúde estética e da responsabilidade técnica dos estabelecimentos que executam atividades afins, mas essa resolução, ela está suspensa, né, e mais para frente eu vou falar para vocês quais são os procedimentos que a 573 não no caso, que foram suspensos para que a gente atue, né. A resolução 669, também, de 2018, ela define os requisitos técnicos para o exercício do farmacêutico no âmbito da saúde estética, ante o advento da Lei Federal 13.643, que regulamenta a profissão de esteticista, cosmetólogo e técnico em estética. Esta também está suspensa. A Resolução 586 de 2013 regulamenta a prescrição farmacêutica e dá outras providências. Essa é muito importante, a 586, porque muitas vezes o farmacêutico esteta, ele se sente, às vezes, um pouco inseguro na hora de prescrever, e muitas vezes as pessoas perguntam, o profissional farmacêutico pode prescrever? E essa é a resolução, então, que embasa, tá, a 586 de 2013, a prescrição farmacêutica pelos farmacêuticos. A resolução, então, 63 de 2011, ela dispõe sobre os requisitos das boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, então é sempre bom a gente conhecer também para a gente saber, depois de formado, como tem que ser esse serviço de saúde, né, porque todos esses tipos de serviço, eles têm que seguir as legislações pertinentes à área, né. A Resolução 50 de 2002, ela também é muito importante, porque às vezes, assim, a gente não sabe, qual o tamanho da sala que a gente precisa ter para alugar ou para, enfim, colocar o nosso espaço, quais os equipamentos que devem ter na sala, né, quais os requisitos. Então, é a Resolução 50 que dispõe, então, sobre o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos, então, dos estabelecimentos assistenciais de saúde. A Lei 13.643 de 2018, ela regulamenta as profissões de esteticista, que compreende também o esteticista e cosmetólogo, e também do técnico em estética. Então, como eu tinha falado anteriormente, né, que a 573 foi suspensa, e os procedimentos, então, que não podem ser feitos, né, pelo farmacêutico no momento são cosmetoterapia, eletroterapia, iontoforese, laser terapia, ULIP, peelings, radiofrequência estética e sonoforese. Então, depois que eu terminar a minha especialização, qual que é o próximo passo para eu ter o meu próprio serviço, meu próprio negócio, né? Como eu já havia falado, a primeira coisa, então, é registrar a sua especialização junto ao conselho, para que o farmacêutico esteta esteja regulamentado, de fato, para poder atuar na área, né? Aí, aqui a gente vai disponibilizar, tá, esse material. A gente coloca, então, aqui o como fazer, né? Que, então, tu vai no site do CRF e tem aqui todos os todo o passo a passo, em profissionais, serviço, averbação de capacitações. Então, a averbação provisória, ela é válida por 6 meses, ou a averbação da especialização, e ela é gratuita. Isso é importante. Todo mundo pergunta, custa alguma coisa para averbar? Porque muitas vezes o farmacêutico termina a pós e ele pensa que precisa pagar alguma coisa para averbar, né, junto ao conselho, e não, é gratuito. Então, assim, não tem um motivo da gente terminar a pós-graduação e não
e não averbar junto ao conselho, até para o conselho poder ter toda uma base, né, de números, poder ver a representatividade da área, né, do total de farmacêuticos que estão atuando na área de estética, né, porque o conselho está sempre ao nosso dispor e sempre tentando nos ajudar, né, no que pode, né, para que a gente possa sempre atuar da melhor maneira possível. Terminando a especialização, então, qual que é o próximo passo para ter o seu serviço? O segundo passo, para quem quer abrir uma empresa, é contratar, então, um contador para te auxiliar no processo, tá? Ele auxilia na escolha da forma jurídica mais adequada ao projeto que você escolher. Ele vai te ajudar a escolher o KNAI fiscal da tua atividade, né? Ele vai te ajudar a preencher os formulários dos órgãos de inscrição de pessoa jurídica, informar sobre as legislações tributárias pertinentes ao seu negócio. E após definida, então, a forma jurídica mais adequada, realizar, então, a anotação de atividade profissional farmacêutico junto ao CRF, né, que é para o CRF saber onde esse profissional está atuando, né. Então, aqui também tem o passo a passo de como fazer, né, onde você vai em profissionais, serviços e a APPF. Depois esse material vai ser fornecido, então, para vocês, para poderem verificar direitinho como fazer dentro do site do CRF. Depois, também é necessário providenciar todas as licenças regulatórias, né, para funcionamento do estabelecimento, que são a licença dos bombeiros, que é o alvará de bombeiros, né, a certidão de funcionamento e localização, licença ambiental e licença sanitária. Então, todas essas licenças devem ser verificadas junto com a prefeitura do município onde você vai atuar, porque assim varia um pouco de município para município. Eu vou passar, então, agora para minha colega, Patrícia, falar um pouco sobre as dúvidas frequentes que a gente recebe, né, no CRF, que a gente trabalha no nosso grupo técnico. Olá, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia. Eu faço parte do GTT aqui do Conselho já desde 2017, então aí junto com a Aline, com as outras meninas aí, a gente está sempre lutando então pela farmácia estética, lutando pela nossa profissão, pela nossa especialidade dentro da farmácia. Gostaria de agradecer imensamente aqui também a Letícia e ao Conselho que nos proporciona nós temos essa oportunidade de conversar com vocês, de esclarecer essas dúvidas, né? Muita gente tem muita dúvida, as pessoas às vezes não conhecem as legislações da nossa área, da área de estética. Como a Rafa já falou aqui antes, a Rafaela já falou, é uma área que está crescendo cada vez mais e às vezes assusta um pouco esse crescimento, porque alguns colegas às vezes não se informam corretamente de como trabalhar da forma correta dentro da farmácia, e é uma preocupação constante para nós, trabalhamos no Conselho, trabalhamos no GTT, essa informação correta para passar para vocês, tá? Então, esse material vai ser disponibilizado para vocês depois através do acesso restrito. Ao final, a gente vai passar algumas dúvidas frequentes que vocês têm aqui, que vocês acabam encaminhando para o Conselho, e no final a gente vai abrir aí para algumas perguntas, a gente vai selecionar aí algumas perguntas para responder também, tá? Vamos às dúvidas frequentes, então. Pode passar, Rafa. Quem fez curso livre de toxina, preenchedor ou outras técnicas, pode aplicar antes de terminar a especialização, a pós-graduação? Essa é uma dúvida frequente que a gente recebe, e também é uma preocupação nossa, porque nós temos muitos colegas que durante a execução da pós-graduação, enquanto estão fazendo pós-graduação, enquanto estão se especializando, fazem cursos de capacitação, mas não têm habilitação para trabalhar com a estética. Ou seja, os cursos livres, gente, eles capacitam o profissional para trabalhar na área de estética, mas eles não habilitam. Como previamente a Rafaela também já falou, para estar habilitado, o profissional ele precisa concluir a pós-graduação e ele tem que averbar junto ao conselho.
Tá? Isso também é uma campanha bem forte que a gente vive fazendo, porque às vezes alguns profissionais, eles acabam terminando a pós-graduação, mas eles não fazem a averbação no conselho. A averbação é gratuita, tá? Então ela deve ser feita, é aquela carteirinha marrom, e o profissional deve acabar a pós-graduação para poder averbar no conselho, para poder trabalhar de forma correta, tá? Então os cursos livres de qualquer técnica da área da estética não habilitam o profissional, apenas capacitam. Pode passar, Rafa. Quando o profissional ele atua através de um curso de capacitação sem estar averbado, sem ter a habilitação, ele está cometendo uma infração ética e ele pode sim ter aí uma repreensão através do conselho. Posso exercer a farmácia estética dentro de uma farmácia comercial, dentro da farmácia? Gente, a resposta é não. Nós temos várias legislações aí que estabelecem, então, o que pode ser feito dentro de uma farmácia comercial e não contempla um consultório de estética dentro da farmácia comercial. Nós temos aí uma lei federal, a 5991, nós temos uma lei estadual, a 15.346, nós temos aí uma resolução do Conselho, a 616, nós temos a RDC 44, que é conhecida de vocês aí, onde estabelece quais são os procedimentos farmacêuticos que podem ser realizados dentro de uma farmácia, e a parte de estética não está contemplada dentro da farmácia. Então, nós não podemos trabalhar a área estética dentro de uma farmácia comercial, tá? Então, todas as leis aí e as resoluções onde vedam esse tipo de procedimento dentro de uma farmácia comercial. Posso exercer a farmácia dentro de um salão de beleza? Depende. E esse depende aí, gente, é bem em negrito e eu vou explicar para vocês o porquê depende. Para a gente poder atuar na farmácia estética, o nosso alvará, ele tem que ser um alvará de estabelecimento de saúde estética. Se você conseguir fazer com que a vigilância sanitária do seu município contemple um salão de beleza como estabelecimento de saúde estética, você pode trabalhar. Mas eu vou dizer que isso é quase impossível, porque os salões de beleza, eles não têm esse tipo de alvará, tá? É um alvará completamente diferente. Então, você não vai conseguir ter um alvará de estabelecimento de saúde estética num salão de beleza. Se você não tiver esse alvará de estabelecimento de saúde estética, você não vai poder trabalhar dentro de um salão de beleza. Tá? Então, eu vou dizer para vocês que é quase impossível vocês poderem trabalhar dentro de um salão na área de farmácia estética, a não ser que esse salão, por um milagre, consiga na vigilância sanitária um alvará de saúde estética. Precisa estar presente em todo o horário de funcionamento. Então, gente, assim, ó, diferente da farmácia e da drogaria, onde o farmacêutico precisa estar 100% do tempo, ele precisa cumprir todo o horário que a farmácia está aberta, ele precisa estar presente. Como trabalhando na área de estética, o farmacêutico não precisa estar presente, simplesmente ele vai fazer a sua agenda, né, dentro da clínica e vai trabalhar naqueles horários. Quando ele não estiver na clínica, não tem prestação de serviço e não tem fiscalização do conselho também. O estabelecimento de saúde estética pode ser fiscalizado pelo CRF? Sim. Inclusive, dentro do GTT, nós fizemos um roteiro de inspeção para que os fiscais possam fiscalizar os estabelecimentos, né, as clínicas de estética, elas sim são fiscalizadas, né, então esse roteiro também a gente pode disponibilizar para vocês, porque eu acho interessante que vocês tenham esse roteiro para vocês poderem saber o que vai ser cobrado nessa fiscalização, tá? É uma atribuição do CRF fazer essa fiscalização, e sim, o profissional vai ser fiscalizado dentro da sua clínica, tendo que cumprir alguns pré-requisitos. Ó, nós temos ali, então, o fiscal, tem essa ficha, né, esse roteiro de inspeção aí. Quando o profissional atende a todos os pré-requisitos, a fiscalização é finalizada. Quando ele identifica alguma não conformidade, o profissional é orientado, tá? Se esse profissional aí continuar não cumprindo essas orientações, é aberto um processo ético disciplinar e é encaminhado, então, à vigilância sanitária ou ao Ministério Público. Na questão aí que a gente tem muita dúvida, na questão de prescrição, tá? Então, assim, nós podemos prescrever, o farmacêutico esteta pode prescrever dentro da sua clínica os isentos de prescrição. Desculpa, é o slide seguinte. O farmacêutico precisa possuir especialização em farmácia clínica para poder prescrever os ativos isentos de prescrição? Não.
Nós não precisamos ter a especialização em farmácia clínica. Se nós tivermos a especialização em farmácia estética, estivermos averbados no conselho, nós não precisamos ter a especialização de farmácia clínica para poder prescrever os medicamentos isentos de prescrição, né? Os não tarjados, a linha OTC, ok? Pela 5886 a gente está habilitado. Nós podemos exercer, então, essa prescrição em diferentes estabelecimentos farmacêuticos, consultórios, livres de atenção de saúde, se for os não tarjados, né, se forem os isentos de prescrição. E a gente sempre tem que respeitar aí o princípio da confidencialidade e a privacidade do paciente durante todo o atendimento. Aí sim, então, a prescrição farmacêutica. A especialização em farmácia clínica é necessária apenas para prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica. É um grande problema que a gente tem dentro da farmácia, e a gente está sempre discutindo isso dentro do GTT também. Nós temos aí um problema que, por muitas vezes, nós necessitaríamos prescrever para o paciente algumas medicações tarjadas, como anti-inflamatórios, e até medicações controladas, como antibióticos. Às vezes, se faz necessário dentro da farmácia estética esse tipo de prescrição. É uma luta nossa, a gente já faz algum tempo que a gente está lutando contra isso, mas aí nós temos aí toda uma questão de Anvisa por trás disso, tem toda uma questão de mudar a legislação, né, nós teríamos que mudar legislações para que isso pudesse ocorrer. Mas seria muito importante para nós que a gente pudesse prescrever, sim, medicamentos tarjados, como alguns tipos de anti-inflamatórios, que às vezes faz ser necessário, como alguns antibióticos, como os antivirais, como a ciclovir, para prevenir ou até tratar uma herpes. Então, seria necessário que a gente pudesse prescrever esse tipo de medicação, mas nós não podemos, tá? O que a gente pode prescrever, então? A gente pode prescrever medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, medicamentos OTC, aqueles que não têm prescrição médica, né, os não tarjados, tá? Podemos também prescrever medicamentos industrializados, preparações magistrais, a gente pode prescrever fórmulas, né? Nós, como farmacêuticos, a gente tem toda essa expertise para prescrever as formulações magistrais. Até eu acho que esse é um grande diferencial nosso, porque a gente já vem aí, todos os farmacêuticos, eles têm de formação essa questão da cosmetologia. Isso é um diferencial nosso na área de estética, né? Então a gente pode prescrever essas formulações magistrais, plantas medicinais, drogas vegetais, outras categorias também, desde que não sejam tarjados ou controlados, tá? Apenas tem uma observação aí, se for medicamentos dinamizados, né, o farmacêutico ele tem que ter a formação de especialista em homeopatia para poder prescrever. Essa aí é uma dúvida bem frequente, tá, gente? A questão do bloqueio anestésico é uma dúvida bem frequente. A gente necessita essa técnica, né? Utilizar bloqueios para fazer técnicas aí de preenchimentos, para fazer, podemos fazer aí a questão dos fios, às vezes faz necessário fazer o bloqueio. Nós sim temos essa habilitação através da 616, é o anexo 2 da 616. Se vocês quiserem anotar aí, está no anexo 2 da 616. O farmacêutico que estiver, novamente, devidamente habilitado no conselho, pode sim fazer o uso de técnicas de anestesia, tópica, infiltrativa local, procedimentos de bloqueios anestésicos, referentes à região tratada no preenchimento, tá? Tá na 616, no anexo 2. Busque sempre a sua capacitação, tá? Então, essa questão de bloqueio anestésico não é uma técnica tão simples, é uma técnica que envolve riscos, então busque essa capacitação adequada. Existem cursos por aí somente de bloqueios, né, somente de procedimentos anestésicos. Geralmente são dentistas que dão que dão esse tipo de curso. Busquem isso aí, é uma coisa bem importante. Anestésico não é brinquedo, tá? A gente pode acontecer em alguns casos, até muito cuidado com formulações magistrais. O que a gente já viu bastante intercorrências aí com formulações magistrais, com anestésicos em concentrações altíssimas. Existem legislações específicas de anestésicos, onde a concentração máxima desses anestésicos aí é baixinha. Então, se você pegar uma lidocaína, por exemplo, ela pode ser prescrita até 4%, e aí tem gente que faz a 20%, a 30%. Se acontecer uma intercorrência, a gente não tem respaldo. Muito cuidado ao misturar, porque tem muita farmácia de manipulação por aí, né, gente que acaba fazendo. Então, muito cuidado com essas formulações, não é brinquedo. Outra coisa que a gente gosta de fazer o alerta também, é o uso, além de utilizarem, as farmácias às vezes vocês pedem as formulações, as farmácias fazem
anestésicos em concentrações altíssimas ainda utilizam, às vezes, veículos, né, que têm permeação dérmica, né? Então, muito cuidado, promotores de absorção na formulação, muito cuidado com os anestésicos, ok? Pode passar, Rafa. O farmacêutico pode realizar atendimentos em mais de um local? Sim, gente. A gente pode atuar em diversos locais, na verdade, né? Só que nós temos que informar todos esses estabelecimentos que a gente vai trabalhar, eles têm que estar licenciados pela Vigilância Sanitária como estabelecimentos de saúde estética. Lembram lá que eu falei que não pode trabalhar em locais que não estejam licenciados como estabelecimento de saúde estética? Então, eu posso trabalhar em vários locais, mas todos eles têm que estar licenciados pela Vigilância Sanitária como estabelecimentos de saúde estética, e eu preciso informar ao conselho todos os locais que eu estou trabalhando, tá? Então, esses locais têm que ser informados. A Rafa já citou antes, né, mas aí também é uma dúvida frequente, então como que, na hora que eu vou montar o meu consultório, quais são as legislações que eu tenho que seguir referente à área física? Então, referente à área física, nós temos aí um projeto de lei, que até a Aline está correndo bastante atrás, a gente do GTT está correndo bastante atrás, um projeto de lei estadual aqui, junto aos deputados estaduais, a gente está correndo atrás desse projeto de lei para regulamentar essa área física da área estética na farmácia, mas por enquanto ainda está em trâmite, então a gente ainda está seguindo a resolução 50, que é lá de 2002, né, e também o Código Sanitário do Rio Grande do Sul, que é uma estadual 23.430. Mas vocês peguem, quando vocês forem montar a clínica de vocês, vocês imprimam esse decreto, imprimam a resolução e vão junto à vigilância sanitária do município de vocês e conversem com o fiscal para ver se aquilo ali é suficiente, se eles vão cobrar tudo, o que eles vão cobrar. Porque cada vigilância sanitária pensa de uma forma. Então, às vezes, você vai numa vigilância sanitária do município, ele quer assim, assim, assim. Vai na outra, ele já quer diferente. Peguem essas duas resoluções, como a gente não tem nada específico para a nossa área, peguem e vejam se a vigilância sanitária do município de vocês vai aceitar. Documentos necessários, então, para abrir esse estabelecimento de saúde estética, você tem que ter o registro, então, no conselho, que a gente já comentou. Você vai ter que ter uma licença de saúde na vigilância sanitária, você vai ter que ter a licença dos bombeiros. E, além disso, você vai ter que ter um programa de gerenciamento de resíduo, lembra lá o programa de gerenciamento de resíduo do ambulatório da farmácia? Você vai ter que ter um para a sua clínica, programa de gerenciamento de resíduos de saúde. Você vai ter que ter um contrato com a empresa prestadora desse serviço de descarte, então existem várias empresas que prestam esse tipo de serviço, você vai ter que apresentar na vigilância sanitária esse contrato com essa empresa prestadora de serviço. Você vai ter um laudo de desratização e de desinsetização, que também tem que ser apresentado e tem que ser feito ali semestralmente, né, renovado. O laudo de limpeza da caixa d'água, uma pasta de POPs, ó, voltamos lá com os POPs, os farmacêuticos não podem ficar muito longe dos POPs, né, então na farmácia, tudo que é lugar que a gente vai trabalhar, a gente tem o POP, vocês já conhecem bem os POPs, eles têm que ter, né, nós temos que ter os POPs, todos os procedimentos que nós realizamos dentro da clínica, laudo de calibração da autoclave, controle biológico da autoclave, tá? E também, gente, esses documentos também dependem muito das exigências da vigilância sanitária local. Por muitas vezes, a vigilância exige outros documentos. Então, entrem em contato com a vigilância e vejam o que eles querem de documento para que seja apresentado, tá? Então, essa lista aí pode variar. Ozonoterapia, né? Também sou ozonoterapeuta, minha paixão também, minha segunda paixão é a ozonoterapia, adoro trabalhar com ozonoterapia. Nós temos uma resolução aí lá de 2020, uma resolução relativamente nova, né? Que é a 685 e a 695. São resoluções que determinam como que o farmacêutico pode trabalhar com ozonoterapia dentro da farmácia. Tá? Então, nós temos, hoje nós precisamos ter curso, só pode ser habilitado se tiver curso de pós-graduação. E se você tiver esse curso de pós-graduação ou tiver um curso livre reconhecido pelo CFF, tá? Nós não temos nenhum no momento, então teria que ser realmente a pós-graduação regulamentada pelo MEC. O farmacêutico também vai averbar como ozonoterapeuta. Então, você vai averbar como farmacêutico esteta e você vai averbar como ozonoterapeuta. No momento que você averba como ozonoterapeuta, você pode trabalhar com a ozonoterapia dentro do seu consultório de estética, tá?
A questão da foto do antes e do depois, aí também é uma questão que o pessoal gosta de perguntar bastante. Nós temos uma resolução aí no Conselho, do Conselho Federal, que é a 658, onde sim é possível que a gente publique as imagens desses antes e depois, mas também é muito importante que vocês tenham um termo de autorização livre e consentida, tá? Então esse termo aí é bem importante para evitar que você seja processado, talvez até por causa da exposição da imagem, né? Então, você tem que ter um termo, peça para o paciente assinar esse termo, né? Uma autorização dele para que você possa expor essa imagem. Não permita a identificação do paciente e também não cause nenhum constrangimento para que esse paciente seja exposto aí em redes sociais, né? Você sabe que as redes sociais, aí essas fotos, às vezes, a gente não tem muito controle onde é que elas vão parar, né? Então, verifiquem bem, então, que o paciente não tenha identificação, seja identificado nessa rede, não cause constrangimento e peçam para que só de boca, depois ele pode processar vocês. Então, peçam para que ele assine esse termo de autorização livre, consentida e esclarecida do paciente. E aqui é complicado, tá? Então, questão de... Se eu posso ter, olha só, dentro de uma clínica estética, eu posso ter um laboratório de manipulação de formulações cosméticas? Não, é completamente diferente, tá? São legislações diferentes, é completamente diferente. Uma coisa é um consultório de estética, outra coisa é um laboratório de manipulação, tá? São atividades completamente distintas. Uma farmácia magistral é completamente distinto de uma clínica de estética. Não podem estar no mesmo estabelecimento. Assim como você não pode ter uma clínica de estética dentro de uma farmácia comercial, você também não pode ter uma clínica estética dentro de um laboratório de manipulação e nem vice-versa, tá? Requerem áreas físicas distintas e não podem ser feitos no mesmo estabelecimento. Aqui é uma outra coisa que é muito comum, tá? É as pessoas fazerem a sua própria linha de cosmético, e eu vou dizer para vocês que, conforme a legislação, não pode ser feito. Tá? Então, é muito comum, a gente vê muito por aí, os profissionais querendo fazer a sua própria linha de cosméticos e colocar dentro da sua clínica e revender esses cosméticos manipulados para os seus pacientes. Então, a manipulação e o comércio de formas magistrais só pode ocorrer dentro de uma farmácia de manipulação. Não podemos vender medicamento manipulado para o paciente. Formulações prontas para o paciente, nós revendermos para esse paciente, nem colocando lá o nosso nome na linha, fazendo a nossa linha cosmética, tá? Para que a gente possa vender uma linha cosmética, esses produtos têm que estar registrados na Anvisa. E os produtos manipulados, a gente sabe que eles não estão registrados na Anvisa. Então, para a gente poder comercializar produtos dentro da nossa clínica, além de ter no alvará de vocês vai ter que ter vocês vão ter que solicitar o comércio também de produtos, não pode ser só no alvará de vocês, não pode ser somente dos procedimentos estéticos, no alvará de vocês vai ter que estar lá a comercialização de produtos. Além disso, os nossos produtos manipulados não podem ser vendidos dentro da nossa clínica, somente produtos com Anvisa, tá? Isso aí, acho que eram as principais questões que a gente realmente acaba recebendo por aí. Acredito que algumas delas tenham sido sanadas, mas está sempre surgindo, né? Essa palestra não é a primeira vez que a gente dá, são várias vezes já, a Aline já palestrou, a Ellie já palestrou, essa palestra aqui já foi dada várias vezes, e o pessoal sempre tem dúvida, o pessoal está sempre perguntando, sempre tem muita gente que ainda não tem informação, então... falem, conversem com os colegas de vocês para que essas informações sejam transmitidas, né? A gente acaba sempre transmitindo essas informações em aula, mas acaba às vezes não chegando em muita gente. O pessoal acaba às vezes, muita gente que está trabalhando na área, muita gente que terminou a pós-graduação, não sabe quais são as nossas legislações, gente. Vocês têm que ter essas legislações em mão, impressa na cabeceira da cama, vocês têm que ler essas legislações, vocês têm que estar a par do que nós podemos e não podemos fazer, ok? Eu não sei, Aline, se tem alguma pergunta e algum questionamento que abriu aí? Isso, quero agradecer aí, Patrícia, Rafaela, e frisar mais uma vez, né, que é uma das campanhas que a gente tem, é justamente que os colegas que estão terminando a pós, que concluíram a pós-graduação, por favor, averbem no conselho. É uma campanha que a gente vem há muito tempo, né, Letícia, também, as meninas ali do GTT, e a gente sempre frisa em aula, eu sempre digo, tá terminando a pós, concluiu a pós, encaminha os documentos, a gente tem a verbação provisória, não está com todos os documentos, pega o comprovante que tu terminou a pós-graduação, não precisa tu esperar o diploma sair, né, da faculdade.
pega o comprovante, leva no conselho, a verba, por favor, a gente faz muito, porque senão a gente não tem os números reais, como é que a gente vai também, né, fazer o movimento e defender os colegas, sendo que a gente não tem os números reais de quantos somos no Estado, né, e isso também a gente vê uma mobilização nacional para justamente a gente entender quantos somos no Brasil. Então, eu peço encarecidamente aí aos colegas que façam a averbação. Com certeza, né, Aline? E é uma garantia também do reconhecimento da especialização que foi feita, exato, né? Então, é fundamental e necessário, né, que levem a documentação no conselho para que a gente faça essa averbação, realmente. Isso. E a provisória tem 6 meses, pessoal. Então, assim, terminou a pós, leva os documentos, tem 6 meses para poder levar o diploma e fazer efetiva. Vamos abrir para os questionamentos, então, meninas. Temos aqui um anônimo, né? O colega não se identificou. Boa noite. Referente a cursos livres, com profissionais técnicos e não técnicos, realizando procedimentos estéticos minimamente invasivos. Como fica a fiscalização e legislação? Por que farmacêuticos precisam de pós com carga horária mínima reconhecida pelo CRF e eles não? Alguém quer responder? Bom, gente, é uma questão da nossa legislação, né? Nós precisamos cumprir a legislação dos farmacêuticos. Existe opção agora, se vocês forem ver aí, existem outras profissões que têm outras legislações. Por exemplo, os dentistas, eles só podem trabalhar desta região aqui, da linha capilar, até o tragos, tragos a tragos, e do ocioide até aqui. Eles só podem trabalhar aqui, eles só têm esse tipo de legislação, eles não podem fazer corporal. A gente tem outra legislação, a biomedicina tem outra legislação. A única profissão que está amparada por lei são os esteticistas. Os esteticistas hoje é a única profissão que está amparada por lei. Nós temos resoluções, todas as outras profissões têm resoluções. Os esteticistas têm uma lei, e cada profissão tem a sua regulamentação. A gente está sempre lutando aí para tentar melhorar, para tentar abrir outros, aumentar o leque, mas assim, a gente tem também uma pressão de outras profissões, a gente tem toda uma questão aí legislativa e judiciária que é muito acima da gente, né? Não adianta o GTT querer, o Conselho Regional querer, o Conselho Federal querer, se a gente tem um judiciário por trás, né? O judiciário manda e a gente obedece, a gente não pode ir contra o judiciário. Quando tem uma ação judicial e quando nos obrigam a cumprir, é o que a gente tem que cumprir. A gente pode lutar, a gente continua indo atrás, a gente continua tentando fazer, vai estar vindo aí algumas notas técnicas aí para regulamentar uns outros procedimentos, a gente está sempre correndo atrás, mas a gente depende infelizmente, do judiciário também. Tá? Só para complementar, né, Paty, agora, dentro da grade curricular dos profissionais da estética, né, os esteticistas, bacharéis, o MEC já aprovou os minimamente invasivos. Exatamente. Então, eles vão vir da faculdade já prontos com essa disciplina, né, então, e eles têm a lei, então, sim, né, essa nova leva que está saindo aí, vai sair com o MEC e vai sair atuando. Quer complementar, Rafaela? Ok? Vamos para a próxima aqui. Gostaria de saber se é permitido fazer teleconsultas. Estou me referindo a teleconsultas antes da avaliação presencial e indicação de plano de tratamento. Se for permitido, podemos anunciar atendimento inicial por teleconsultas? Deixa eu ver quem também aqui. Tudo aparece para mim como anônimo. Colega, até a gente andou aqui investigando. Tu queres falar, Letícia? Pode ser. Na realidade, o que acontece? Meus colegas, nós temos uma resolução específica, tá? Inclusive, a gente já fez uma live também, quando começa a surgir essas dúvidas, é bom porque já também a gente vê que precisa dessa necessidade, né? A Agnes explanou muito bem isso. O que acontece? A resolução, ela é muito clara. O que às vezes estão fazendo interpretações dela. A teleinterconsulta, tá? Ela tem que estar dentro de um estabelecimento de saúde na farmácia, aí os consultórios estéticos, eles não estão abrangidos, tá? E o que acontece?
ela tem que ter o farmacêutico como a peça principal. Então, eu não posso ter uma consulta diretamente com o paciente e o farmacêutico, com o paciente e o médico, entendeu? Ela tem que ser um tripé ali para discutir um caso clínico. Ela não é como se fosse uma consulta. Ah, eu estou aqui agora consultando com a Aline, meus sinais e sintomas são esses, esses. Isso não existe, tá? É quando a gente faz um acompanhamento farmacoterapêutico, está fazendo um estudo de caso clínico do paciente, aí sim tu pode fazer. Por exemplo, o paciente ele está acamado, não tem como vir. Ele tem que participar, ele pode participar junto com o cuidador, né, dessa interteleconsulta, onde tem, por exemplo, o farmacêutico, o paciente e o médico. Mas é uma legislação, uma resolução específica, na realidade, do CFF, e ela tem que estar vinculada a um estabelecimento de saúde. Pela Lei 13.021, as farmácias, elas estão habilitadas a fazerem, né? Então, o consultório estético, ele não fica abrangido por essa resolução. Ok, vamos para a próxima, então. O Rodrigo perguntou, boa noite, referente à compra de ativos específicos para uso estético. O estabelecimento pode negar a venda para farmacêutico habilitado? Quem quer responder? Responder, Rafa? Nós temos aí uma questão bem pontual, talvez seja essa o questionamento, que é da Biometil em Santa Catarina. Nós já enviamos através do conselho, inclusive, uma solicitação para que eles pudessem nos atender, né, através da diretoria do conselho foi enviado, da Biometil em Santa Catarina, e, na verdade, o que eles têm lá não é a empresa que não quer vender para nós, a empresa tem todo interesse em nos vender, né? Nós somos uma área muito grande no Brasil inteiro, então eles têm total interesse em vender para nós. O problema é que eles têm lá uma questão da vigilância sanitária local que impede a venda para farmacêuticos, e ainda nós não conseguimos sanar esse problema, tá? Apesar de já ter sido enviado, não são eles, não é a Biometil que não quer nos vender, na verdade, quem não quer, não pode, é por causa de é uma legislação da vigilância sanitária local que impede essa venda para nós, tá? E aí, algum outro estabelecimento, nós acabamos, um bom tempo atrás, né, Aline, eu acho que foi pré-pandemia, que havia uma que outra empresa que estava nos dificultando aí, a gente acabou enviando através também da diretoria do conselho para umas notas para essas empresas, e a gente não teve mais nenhum tipo de problema. Se vocês tiverem problema com alguma empresa aí para comprar, podem passar para nós, aí passem para o conselho, que a gente entra em contato com a empresa através da diretoria do conselho para tentar acertar isso. Mas que a gente saiba, realmente é só a Biometil mesmo. E também complementando a Paty, a Biometil já abriu até um outro braço que ele vende para nós, né? Então, essa outra empresa deles, ele está em outro estado e ele vende para o farmacêutico habilitado. Então, procura que vai dar certo. A não ser que seja alguma outra empresa, como Patrícia se referiu, entre em contato, pode nos mandar pelo WhatsApp ou entre em contato ali na OAT que a gente tenta mandar aí o nosso ofício novamente. Tem mais aqui algumas perguntas. Essa pergunta acho que entrou para ti, tá, Rafaela? Boa noite, não sei se entendi direito o que falaste antes das escolas que estão aptas a fazermos a pós. Eu acho que foi na hora que tu falou da pós-graduação como reconhecida pelo MEC. Tu queres? Isso. Então, as pós-graduações para a gente poder atuar como farmacêutico esteta, né? Essas pós-graduações têm que estarem registradas junto ao Ministério da Educação, né? Então, antes da gente fazer a inscrição nesse curso, é interessante entrar em contato com o MEC e verificar se realmente essa universidade, né, esse polo que está fazendo a pós-graduação, realmente é certificado pelo MEC, né? Se as horas estão compatíveis, e são 360 horas, antes, né, de entrar numa pós-graduação que depois você possa não poder atuar porque fez uma pós-graduação que não vai poder ser averbado. Principalmente as EADs, tem algumas que alguns alunos já vieram me procurar, que eles não têm reconhecimento pelo MEC, então tem que ficar de olho nas pós-EAD, principalmente a EAD é mais complicado.
Porque aí depois, assim, gente, na questão da averbação, o Conselho só pode averbar pós-graduações que são credenciadas pelo MEC. As pós-graduações que não estão credenciadas no MEC não poderão ser averbadas. E isso não é questão do Conselho querer ou não querer averbar, é uma questão de legislação, tá? Com certeza. Vamos lá. Fiquei com uma pequena dúvida na questão de legislação. Nós, farmas, podemos realizar peelings? Esse é um grande questionamento, né? E aí, meninas? Gente, a questão do peeling é assim, ó, a 573, quando o Conselho de Medicina entrou para derrubar a 573, que é a nossa primeira legislação lá de 2013, eles não entraram para nos impedir de fazer peeling, né? A gente manipula peeling, a gente trabalha com peeling desde a faculdade, a gente trabalha com os ácidos desde sempre, a gente tem um maior conhecimento aí sobre peeling do que a maioria das profissões. Mas quando o Conselho de Medicina entrou contra a 573, ele não estava visionando os peelings. Se vocês pegarem a 573 e vocês lerem a resolução, vocês vão ver que ali está a nossa habilitação para trabalhar na área de estética, e era esse o foco deles. Só que, além da nossa habilitação para trabalhar em estética, na 573, haviam vários procedimentos elencados. Quando o Conselho de Medicina conseguiu derrubar a 573, cujo objetivo dele era fazer com que a gente parasse de atuar na área de estética, juntamente caíram os procedimentos que estavam elencados ali. E esses procedimentos que estavam elencados ali, entrou eletroterapia, entrou radiofrequência, entrou peeling, entrou tudo que estava na 573. Então, infelizmente, essa legislação está suspensa, ela ainda tem alguns recursos, mas está bem, segundo a gente foi informado, está bem parado. O judiciário é complicado, a gente não tem o que fazer, gente. As pessoas, mas por que não anda, por que a coisa não vai? Está no judiciário, a gente vai, mas é tudo lento, é tudo moroso, o judiciário é assim, né? Mas ainda cabe alguns recursos referentes a 573, ela não está perdida ainda. Porém, ela está suspensa. Ela está suspensa, ela não está perdida, mas ela está suspensa. Então, todos os procedimentos que estão na 573, sim, estão suspensos juntamente com ela. Aqui depois é só um comentário, salão de beleza tem mais, os médicos conseguem, os técnicos que usam descartáveis apenas não utilizam autoclave. Silvia, a questão do autoclave, até os técnicos, se eles utilizam, por exemplo, cureta, eles vão ter que fazer autoclavagem desse material, tá? Não é somente porque eles usam descartáveis que não precisa ter autoclave, depende do material que eles possuem dentro do estabelecimento, tá? Tricologista já pode atuar, meninas? Quer responder, Rafa? Pode responder, Paty. Tem uma legislação, eu não tenho o número da legislação agora, se tu tiver por aí, Aline, ela saiu bem há pouco tempo, ela deve ter saído uns 3 meses atrás, eu acho, referente à questão de tricologia, tá? Então, quem é tricologista pode atuar na área de tricologia, tá? Mas não pode atuar em outros procedimentos estéticos, porque a tricologia agora é uma especialidade, tá? Então, ela tem que ser, quem trabalha com tricologia pode trabalhar somente com tricologia e não com outros procedimentos estéticos. E nós, como farmacêuticos estetas, podemos trabalhar com a tricologia, com procedimentos capilares, porém não podemos nos proclamar tricologistas. Exato. Tá? Nós não podemos, como farmacêuticos estetas, sem ter a especialização em tricologia, nós podemos trabalhar com o capilar, mas nós não podemos nos proclamar tricologistas. Os tricologistas, sim, a sua legislação específica, eu não sei o número que tu tiver ali. Já estou pesquisando aqui. É uma legislação bem nova, que saiu, acredito que há uns 3 meses atrás, então quem é tricologista pode trabalhar somente com tricologia. Exatamente. A Silvia fez um comentário, acho que outras vezes não é questão de não saber, mas de não concordar. A gente não concorda também, né, com algumas coisas, né, mas infelizmente a gente precisa entender das resoluções e como a Patrícia falou, a gente tem que imprimir essas resoluções e ter elas junto com a gente, é a única maneira que a gente tem de se defender, certo? Nós já podemos atuar com endolift? Meninas? Vamos. Quer falar, Rafa? Rafaela, quer falar? Eu prefiro que tu fale, Paty, pela tua experiência ser maior na área. Tá, então assim, gente, a questão do endolift, nós não temos nenhuma legislação específica, o endolift não contempla em nenhuma das nossas legislações, tá?
Quando saiu a 669, a gente já tinha feito ele meio generalista, quando foi feita a 669, já foi feita ela meio generalista para poder contemplar esses procedimentos novos que estão surgindo, né? Mas no fim a 669 também está suspensa no momento. Então, a Thalia tricologista, alguém passou ali, Aline, a resolução da tricologia. Tá, é que eu estou descendo aqui para eu não perder aqui o chat. Alguém passou a resolução da tricologia. Então, assim, a questão do endolift, tá? Inclusive, agora, na próxima semana, vai ter um simpósio em São Paulo, um simpósio científico de endolift. Eu estou indo para lá, dia 26. Vão ser 2 dias de simpósio científico sobre o endolift. Nós não temos nada regulamentado ainda, mas a Aline já se informou, a Aline estava numa reunião junto com todos os GTTs nacionais, há questão de um mês atrás, né, Aline, onde foi informado que está sendo criada uma nota técnica para poder regulamentar essa técnica. E outros tratamentos. E outras técnicas também, técnicas, né? mais novas, né? Alguns lançamentos aí que estão acontecendo, eles vão sair por nota técnica, mas aí isso ainda não aconteceu. Outra pergunta aqui sobre peeling, que a gente já falou, referente às resoluções, Patrícia acabou de falar que elas estão suspensas. Para o farmacêutico aplicar toxina botulínica, somente com esses cursos que biomédicos capacitados ofertam, pode ou tem que ser feito pós-graduação? Posso responder essa? Pode. Porque esse questionamento bate, eu tenho, né, uma clínica escola, que é Skin Cursos, e as meninas do marketing, elas recebem diariamente perguntas dos colegas farmacêuticos. Curso livre, ele capacita, ele não habilita. Então, independente se é biomédico, se é médico, se é farmacêutico, independente qual é o profissional que está fornecendo este curso, o farmacêutico, ele só pode atuar com a pós-graduação averbada. Então, você tem que concluir a pós-graduação, averbar a pós-graduação, caso você queira fazer cursos livres, para se especializar ainda mais, porque a gente sabe que muitas vezes a pós-graduação não dá um embasamento completo para este aluno, principalmente prático. Ele faz o curso livre, mas ele não habilita. Isso eu quero deixar muito claro, porque eu recebo questionamentos diários sobre isso. Está todo mundo querendo fazer toxina e não quer fazer a pós. Não pode, tá, pessoal? Tem que ter a pós-graduação averbada para poder aplicar toxina botulínica. Vocês querem complementar, gurias? Esse é exercício legal da profissão, né? Então, o profissional, quando tu atua onde tu não está habilitado, tu pode receber uma punição por exercício ilegal da profissão, podendo até ter o registro suspenso, dependendo do caso, tá? E outra coisa, gente, se vocês estiverem atuando na área de estética sem estar habilitados, qualquer intercorrência que vocês tenham dentro dos procedimentos que vocês estão fazendo sem estar habilitados, você não tem defesa nenhuma. Tá? Você não tem defesa nenhuma porque você não está habilitado para fazer esse procedimento. Então, se você tiver alguma intercorrência e não estiver habilitado, você não tem como se defender. E só o certificado de curso livre não tem respaldo. Não tem respaldo. E isso é importante vocês entenderem, né? Que não tem respaldo. É importante dizer também que não é só nesse caso, também se tiver denúncia, né? E a pessoa não tiver habilitado também, né? Não é só se houver intercorrência. Exatamente, mas a questão da intercorrência é bem importante, porque está vendo cada vez mais, as intercorrências estão acontecendo, gente, quanto mais gente trabalhando, maior o número de intercorrências, isso é normal, né? Tem muita gente trabalhando também de forma não tão capacitada assim, às vezes de forma até irresponsável, e as intercorrências ocorrem, tá? Na questão das intercorrências está ocorrendo também, está aumentando muito o número de processos, tá? A gente tem vários colegas aí sendo processados, tanto, né, por exercício da profissão, como por próprios clientes, pacientes, né, no caso. Então, se você não tiver averbado, você não tem defesa nenhuma, você cai por terra. Quando o juiz te pedir, tá, mas tu pode trabalhar com isso, tá habilitado a trabalhar isso, tu não tem o que falar. Então, tu chega no juiz lá, só ali tu já perdeu, tu já pode abrir tua bolsa lá e sacar o dinheiro para pagar a indenização do paciente. Isso aí, Pati. Aqui uma outra colega falou que os cursos livres não habilitam, só capacitam. Após EAD, está realmente válida para fazer?
Tem duas, para um pouquinho, deixa eu fazer as duas juntas, tá? A pós-EAD está realmente válida para fazer. As pós-híbridas de 360 horas totais, parte teórica EAD e prática presencial, tá valendo? Né? São duas perguntas juntas aqui. Meninas. Então, como a gente já tinha falado antes, né, a pós-EAD, ela pode até ser averbada, desde que ela seja reconhecida pelo MEC, né, e que você consiga averbar ela no CRF, se ela for reconhecida pelo MEC, tudo bem. E a híbrida é o formato atual, é o formato da maioria das pós-graduações que a gente tem, que a gente faz, né, onde a gente faz a parte teórica e a parte prática, né, que então é um curso híbrido. Então, desta forma também dá. O que não dá é para fazer uma pós-graduação em EAD que não é reconhecida pelo MEC. Aí o conselho não tem como averbar devido às legislações. Como a Aline já havia falado, não é o conselho que não quer averbar, mas é por causa que existem legislações, e nessas legislações o conselho tem que seguir que esses cursos sejam reconhecidos pelo MEC para que ele possa averbar. Vamos lá, então. Boa noite, a Juliane. Na abertura de clínica de estética, do tipo contrato com prestação de serviços, coworking, quando não tem uma pessoa fixa no atendimento, como fica a anotação de responsabilidade técnica do estabelecimento? Eu não entendi muito bem a pergunta. Não. Ela... Na abertura de clínica de estética, do tipo contrato com prestação de serviços, quando não tem uma pessoa fixa no atendimento, ela quer dizer que vai lá, eu acho, atende só quando tem movimento. É que, na verdade, você pode ser responsável técnico por uma clínica. Como fica a anotação? É que o farmacêutico, ele pode também ser responsável técnico pela clínica, né? Daí, se ele for responsável técnico pela clínica, ele é responsável por todos os procedimentos que lá ocorrem, independente do profissional que executar. Exatamente. Ou ao contrário, né, Paty? Ou ele pode trabalhar numa clínica onde tenha um outro responsável técnico também, às vezes até outro profissional, né? É que, na verdade, talvez esse questionamento ali que a gente está falando nas dúvidas frequentes, onde você pode trabalhar em mais de uma clínica. Provavelmente, você não vai ter, de sua propriedade, 3 ou 4 clínicas em locais diferentes. Você vai acabar fazendo esse coworking, né? E aí tem que ter esse contrato de prestação de serviço e o responsável técnico pela clínica que acaba respondendo judicialmente, porém, você vai responder juntamente com ele. Vamos lá. Boa noite. Procedimentos não invasivos do tipo limpeza de pele, protocolo skincare, podem ser feitos por farmacêuticos sem a pós-graduação, somente com a capacitação? Não pode. Tem que ter pós-graduação, Juliane, tá? Tem que ter pós-graduação. Para qualquer procedimento na estética, tem que estar com pós-graduação averbada. Mais alguém quer comentar? Não, né? Já batemos bastante esse tema. Deixa eu voltar para lá, vai um pouquinho, que está surgindo mais perguntas. Aqui, colocaram sobre a resolução da tricologia, CFF 745 de 2023. Desse ano, ela é bem recente, ela deve ter uns 2, 3 meses só. Elisângela, consultório precisa ter recepção? Qual a metragem mínima de um consultório? Na verdade, não precisa ter recepção, né? Na verdade, você tem uma salinha ali para receber, mas não precisa ter necessariamente. Tem que, olha a... Resolução 50. A resolução 50. Isso mesmo, tem todo... Como a gente ainda não... Não é que precise ter uma... Não é que precise ter uma metragem mínima de recepção, mas tem os parâmetros para o consultório, todos eles estão ali na resolução 50. Gostaria de entender melhor sobre a ozonioterapia. Seria necessário uma pós? Posso atuar com curso livre em consultório? Não, gente. Hoje, a resolução da ozonioterapia, necessariamente você tem que ter uma pós, tá? Quando surgiu a legislação, você podia comprovar que você já trabalhava com ozonioterapia por um ano, né? Através dos... comprovantes de curso, certificados. Certificados e também através também do prontuário dos pacientes, né? Você podia comprovar que você trabalhava mais de um ano e você tinha averbação. Hoje, você tem que fazer a pós. Para trabalhar com ozônio, hoje tem que fazer a pós, não pode fazer somente curso livre. E aí, quando você faz a pós em ozonioterapia, você pode trabalhar somente com ozonioterapia,
ou um consultório farmacêutico trabalhando com ozonoterapia, ou você pode associar o ozônio dentro da clínica de estética. A última pergunta agora. É possível RT em uma drogaria abrir uma clínica e fazer procedimentos desde que não influencie no horário do outro emprego? É possível, sim. Se for em horário distinto do horário da drogaria, não tem problema nenhum. Exatamente, só que isso tem que estar apontado lá no certificado lá de regularidade, né? Isso mesmo. Não pode chocar horário. Verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma. A princípio, não. Colegas, mais algum questionamento? Não? Então tá, meninas querem complementar alguma coisa? Patrícia, Rafaela? Eu quero. Ah. Eu quero falar que, assim, essa área de estética é uma área apaixonante, né? Eu que trabalhei por quase 20 anos na área magistral, acabei indo para a área estética aí, e é uma área realmente apaixonante. Eu sou uma pessoa realizada na minha área, então acho que todos que querem vir para essa área sejam muito bem-vindos. É uma área que requer estudo e investimento. Surgiu uma filha perdida, né? Surgiu uma filha perdida. Faz parte, a minha porta está chaveada aqui. É uma área que requer investimento constante, não é os cursos não são baratos, os cursos são né, relativamente onerosos, tu tem que investir muito, tu tem que estudar muito, você não pense que você vai investir numa pós e vai acabar a pós e acabou por ali, não, ali começou o teu investimento, né, então tudo é oneroso, né, dentro dessa área, mas é uma área que realmente tem um retorno muito bom, depois que você consegue fidelizar seus pacientes, depois que você consegue ter uma clínica, tem um retorno financeiro muito bom, depois que você consegue trabalhar adequadamente, e eu acho que vale muito a pena. Eu realmente sou uma pessoa muito realizada no que eu faço, mas está sempre buscando, né? A gente está sempre buscando um curso, está sempre buscando um conhecimento, a pós-graduação nos dá um norte, mas a pós-graduação, na verdade, nos dá um norte, um pouquinho de cada procedimento. Depois você vai ter que buscar se especializar nesses procedimentos, você vai ter que buscar artigo, você vai ter que estar sempre estudando, você tem que estar sempre indo atrás. Mas realmente vale a pena. Então tá, Rafa quer finalizar? Sim, eu queria agradecer, então, a todo o pessoal que esteve presente aqui nessa noite fria, né, deu um pouco do tempo de vocês para escutar um pouco sobre os esclarecimentos na área da estética, né, a gente aprender bastante também, a Patrícia e a Aline tem muita experiência, né, eu sou ainda, vamos dizer, tenho 2 anos na área, sou uma novata e aprendo muito com elas e com o grupo do GT. Me sinto muito honrada por estar aqui hoje junto delas, né, junto com a Letícia, com o Conselho de Farmácia. E agradeço, então, a todos e a gente está sempre disponível, né, para qualquer dúvida. Então, o grupo técnico, vocês podem fazer perguntas através da OT para o CRF e a gente vai estar sempre respondendo, né, e pesquisando para responder da melhor forma. Tá bom? Muito obrigada. Você queria complementar mais alguma coisa? Eu? É. Agradecer realmente a todo o pessoal que estava aqui, né, que ficou nessa noite, realmente, como a Rafa disse, nessa noite fria, aqui nos escutando, mas eu acho que sempre é muito interessante, né, esses questionamentos, eles vão vir, eles estão sempre vindo, até porque já tem a segunda palestra com o mesmo tema marcado para daqui a 3, 4 meses, porque o público já vai ser diferente, vai ter outras pessoas interessadas, e as dúvidas estão sempre ali. Esse material também vai ser disponibilizado para vocês, então acho que bem interessante também vocês tê-lo, porque daí tem várias legislações ali que contemplam. Agradecer a Letícia também, que nos proporciona tudo isso, né, o Conselho de Farmácia aqui que nos proporciona fazer parte desse GTT aí há tanto tempo já, desde 2017, eu acho que eu já estou no grupo aí, lutando sempre pela profissão e tentando fazer o melhor. A gente, né, nós somos aí um grupo, hoje nós estamos em 8, eu acho, e a gente está sempre buscando, né? Nós somos voluntários, mas nós queremos o melhor para a nossa profissão. Muito obrigada, Letícia. Obrigada aí, pessoal. E obrigado ao pessoal do GTT também. A gente está representando o pessoal aqui, né? Nós todos trabalhamos muito lá. Em nome da nossa diretoria, nós é que temos que agradecer, né, o empenho de vocês. Eu agradecendo aí vocês 3, a Ellen também estava aqui na sala antes, teve que sair, né? Tem mais colegas aí do GTT, então, assim, a gente só tem
a agradecer a vocês, porque vocês são o nosso apoio técnico na área da estética, né? Hoje a farmácia, a gente atua em 10 áreas diferentes, mais de 135 especialidades, então nós, como diretoria, a gente precisa desses braços técnicos nos auxiliando e dando, né, o conhecimento e o suporte que a profissão precisa para realmente ser reconhecida. E, Patrícia, como tu disse, assim, a gente ama o que a gente faz. Eu acho que isso é o principal, sabe? Aqui tem pessoas que já estão trabalhando na área da estética, tem pessoas que estão querendo entrar para essa área, e a gente viu ali o demonstrativo que vocês mostraram no gráfico ali, o crescimento que nós tivemos da área estética dentro da nossa profissão farmacêutica. Então, a gente vê realmente as pessoas procurando e se qualificando e se tornando habilitadas a atuarem na estética. Então, assim, ó, muito obrigada. Agradeço a todos que estiveram aí conosco essa noite. Com certeza, assim, ó, vocês abrilhantaram, esclareceram muitas as dúvidas que as pessoas também, né, vieram buscar nessa live. E como tu disse, sim, Patrícia, já tem outra marcada, porque são pessoas, são colegas diferentes que estão buscando e a gente tem que estar sempre orientando. Eu acho que esse é o grande papel do conselho também, né? Orientar. E aí a Rafa falou muito bem. Dúvidas? Usem o nosso canal da orientação técnica, né? A gente tem todo um suporte também de fornecimento de documento jurídico, caso algum colega tenha algum problema junto ao judiciário, o conselho também dá esse subsídio, sabe? Então, nós estamos aí, apoiando aí, vendo essa área em grande expansão aí, nos deixa muito feliz. Então tá, a Estefânia tinha levantado a mão, eu não sei agora se ela já, acho que ela tinha algum questionamento, mas eu acho que ela saiu. A Camila também está aqui fazendo parte, a Camila do GTT, Letícia, também está aí. A Camila também está aí, é que a gente não consegue ver todos. Eu vi agora a Camila, apareceu agora, assim, para mim. Vocês fazem um excelente trabalho, meninas. Muito obrigada. Então tá, muito obrigada, Letícia, obrigada a todos do conselho por dar essa oportunidade. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.